Aleluia! Glória a Deus! Tem mulheres aqui apaixonadas pelo Senhor? Aleluia! Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Trago um abraço do meu esposo, do Telmo, das minhas filhas, e um abraço caloroso da Abba Pai Church lá em Criciúma, Santa Catarina, né? Nós estamos perto, a gente está quase no mesmo quintal. Amém? Uma alegria estar aqui em plena terça-feira, e meu coração está explodindo, porque eu vou compartilhar uma palavra que nasceu essa semana. Ela ainda não foi ministrada, mas eu creio que esse é um ambiente perfeito para que eu possa ministrar essa palavra. Eu tenho a sensação que nessa noite eu estou falando para as filhas, aquelas que podem comer um alimento um pouco mais sólido. É isso mesmo? Vocês confirmam isso? Amém? Queria que você estendesse as suas mãos mais alto que você puder. Isso, faz uma ginástica, isso. Mas não estenda essa mão como que você vai abençoar. Estenda como alguém que se rende. E diz assim: Deus, tá caindo todas as minhas armas. Eu quero dizer que eu me rendo a Ti. Eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu agir, eu me rendo ao Teu toque. Eu quero ouvir as palavras que vêm do Teu coração para o meu. Eu quero, Senhor, ser nessa noite uma terra boa para receber a boa semente da Tua palavra. Deus, ao redor desse prédio agora, nós pedimos que anjos com espadas desembainhadas de fogo cubram esse lugar aqui agora, Deus. Aqui, nesse lugar, só o Teu Espírito fala. Eu me submeto à voz do Teu Espírito, ao comando do Teu Espírito nessa noite. E nós oramos para que essa atmosfera, esse lugar seja repleto da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Nós estamos vivendo dias de recomeços, mas também vivendo dias onde o Senhor está colocando fim em muitas coisas. Se você está passando por algum período de final, escute o que eu vou falar para você. Não é o diabo. Quem é capaz de nos disciplinar é Deus. É Deus que disciplina. Quem disciplina o seu filho não é a sua vizinha. Quem disciplina filho é pai. Então todas as vezes que você se sentir, ou você está percebendo que um fim está chegando, obrigada minha irmã, que um fim está chegando, muitas vezes é o próprio Senhor mudando a tua estação, o teu território, te transicionando para um novo tempo. E quando você não entende isso, você começa a sapatear, você começa a lutar contra Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Todo mundo pensa assim: poxa, Paulo era um cara longe de Deus. Ele andava longe de Deus. Na verdade é que Paulo não caminhava longe de Deus. Paulo perseguia os cristãos acreditando que ele estava agradando a Deus. Escute isso, muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas que nós acreditamos que estamos fazendo em nome de Deus. E a grande verdade é que nós estamos perseguindo o próprio Deus. Paulo, ele então em Damasco, ele cai cego e ele ouve uma voz: por que me persegues? E ainda diz assim: dura coisa, Paulo, é você recalcitar contra os meus aguilhões. Dura coisa é quando eu quero te parar, quando eu quero pôr um fim em algo, você não aceitar, você vai se ferir mais. Às vezes a gente lê algumas palavras na Bíblia sobre aguilhão, por exemplo. O que é aguilhão? Já parou para pensar o que é aguilhão? Era uma ponta de ferro utilizada para parar o cavalo. E quanto mais o cavalo se mexia ou recalcitava contra aquele aguilhão, mais ele se feria. Aqui no sul a gente fala muito isso, né? Dar murro em ponta de faca. Exatamente isso. Quando nós damos murro em ponta de faca, nós estamos nos ferindo mais, tentando combater algo que nós não temos força para combater. Eu sei que você chegou num ponto na sua vida, existem áreas na sua vida que você já não consegue mais combater.
Você já deu muito murro em ponta de faca, sua mão está ferida. Quando falamos de mão, falamos de serviço, de dons, de chamados, 5 ministérios. Por isso que existem muitas mulheres feridas e machucadas que não conseguem fluir no seu chamado. Estão recalcitando contra os aguilhões de Deus. Posso dar um conselho? Quando Deus quiser te parar, para. A gente tem ouvido muito, né? Não pare, não desista. Mas às vezes Deus vai dizer pra gente, eu quero que você pare. O ano era 2007. E eu estava vivendo um daqueles anos que você respira Deus desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Na nossa caminhada cristã, tem gente aqui que tem 20 anos de fé? Levanta a tua mão aí. Isso, 20 anos de fé? Isso. Tem até mais, certo, né? Mas, sabe de uma coisa? Você vai perceber que na sua caminhada com Deus, vai existir momentos secos, momentos de terra seca, de aridez espiritual. Não sei se você já passou por isso, que parece que você vai para um lugar secreto e você não sente nada, você não ouve nada, está tudo seco, está tudo difícil. Deus está em silêncio. Mas existem também aqueles momentos que Deus fala, você abre a Bíblia, Deus fala, você abre um versículo, Deus fala, você põe uma ministração no YouTube, Deus fala. São momentos e estações da vida cristã. Se você está vivendo um momento seco, deixa eu falar para você, Deus está provando seu coração, te amadurecendo. Porque a fé não é pelo que você sente, é pelo que você crê. Deus está tirando sentir e te ensinando a caminhar por fé, a caminhar crendo. Mas existem momentos que Deus derrama chuva, derrama graça. E 2007 era um daqueles momentos que eu falei assim, uau, eu vou voar. Tudo que Deus tem planejado para a minha vida vai acontecer nesse ano. Era janeiro, quando a gente começa a fazer aquelas programações. E naquele janeiro Deus falou assim comigo, eu quero que você pare com tudo. Nós já pastoreávamos uma igreja. E o Senhor falou comigo, eu quero que você pare. Eu quero que você não ministre mais. Eu quero que você troque os púlpitos e o microfone pelas favelas, pelos presídios e pelos prostíbulos. Você vai fazer um caminho contrário, onde muitos têm procurado esses lugares. Eu quero que você vá para lugares que ninguém quer. E eu quero te esconder. E eu falei, ai, só pode ser o diabo. Não é Deus. Você ficar em luta, gente. E naquela noite ia ministrar um ministro. Sabe aquele ministro que viaja? Ele é uma viagem. Eu não vou nem dizer o nome dele. Mas ele era uma viagem. Sabe aquele cara bem zen? Para te pescar uma palavra dele, tu tem que prestar muita atenção. Aí eu fiquei sabendo, eu disse, não, então Deus vai me responder. Aí falaram assim, mas quem ministra à noite é o fulano. Eu falei, ai. Disse, mas amém, já aconteceu contigo? Não, né? Só comigo eu sei. Só que assim, né? Deus usa quem Ele quer, Deus não tem contrato fechado com ninguém. Aí, aquele ministro pegou, ele sentou na hora de ministrar, ficou tocando a guitarra dele por horas, gente. E eu, atribulada. Dizendo, Deus falando, para. Eu falei, mas não, isso não é de Deus, porque todo mundo fala avance, avance. Deus não é aqueles que retrocedem, como é que vai ser eu parar? E aí na hora que ele pegou o microfone, ele falou assim, eu vou falar algo. Ele falou, eu não ia falar, mas o Espírito Santo está me impulsionando a falar. Uma vez Deus me pediu 1 ano, para mim ficar longe das plataformas por 1 ano. E ele começou a falar a experiência dele. Deus falou assim comigo, larga tudo por 1 ano. Eu quero pegar você de jeito. E eu lembro que naquele ano, você vai entender com a palavra que eu vou ministrar nessa noite. O Senhor me colocou numa panela de pressão. É incrível que nós mulheres, quando nós vamos cozinhar e nós precisamos de um cozimento rápido, o que a gente faz? Usa a panela de pressão. Por quê? Vai amadurecer rápido. Você já viu aquelas mulheres que sofreram desde pequena, a vida inteira?
tiveram que cozinhar cedo, tiveram que cuidar dos irmãos pequenos, tiveram uma vida sofrida. Você olha hoje essas mulheres, são mulheres preciosas, pessoas fortes, pessoas firmes. Muitas delas são doces, prestativas, amáveis. São seres humanos que você quer estar do lado deles. Por quê? Porque são maduras. É bom estar do lado de quem é maduro. A pressão, os momentos difíceis, eles nos amadurecem. Claro, tem pessoas que endurecem. Porque a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo. Depende do que está dentro de você. Mas todas as vezes que você se sentir numa pressão, deixa eu falar algo para você. Deus está te amadurecendo. Porque maturidade é acesso. Você só acessa algumas coisas em Deus quando você é maduro. É tão impressionante que aquilo que nós vivemos aqui na terra, muitas vezes no natural, aponta para o espiritual. Para você dirigir, tem mulheres aqui que têm medo de dirigir e não tiraram a carteira ainda? Tem, levanta. Isso. Em nome de Jesus eu vou te dar uma palavra, agarra aí. Segura, isso. Vai com medo mesmo tirar essa carteira em nome de Jesus. Isso é coragem. Deus vai te abençoar com a carteira e com o carro. Recebe aí em nome de Jesus. Para com isso de deixar o medo te impedir, te limitar. Ter medo não tem problema nenhum. Todos nós temos. Eu tremo, a pastora Vitória treme, todo mundo treme quando vai pregar, quando vai ministrar, qualquer coisa. Para você se sentir um pouco melhor, eu tirei minha carteira com 35 anos. Tinha medo, receio, desespero. Quando eu comecei a tirar a carteira, o rapaz achou que eu tinha algum problema. Porque eu pensei assim, no primeiro dia, eu já tinha passado por todas aquelas provas, tal, chegou nas aulas práticas, né? Eu pensei assim, hoje de certo ele vai me ensinar a ligar o carro, dar pista, tal. Gente, ele me botou sentada já no motorista e começou a falar, agora vai soltando. Quando eu vi o carro andando, eu, ai meu Deus. Aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer contigo. Tu tem medo? Eu falei, muito. Ele nunca me levou para dirigir num lugar ermo e solitário e vazio. Ele sempre me botou no trânsito. E eu perguntei, por que tu fez isso comigo? Porque para quem tem medo, nós já jogamos na panela de pressão que ele fica bom logo. Recebe. E passei de primeira. E hoje vim para Floripa dirigindo. Deixa eu falar. Se eu tivesse desistido anos atrás, deixado o medo tomar conta, teria que alguém vir me buscar. Hoje, com a vida que eu tenho, com o chamado que Ele me deu, a habilidade e a autorização da carteira me ajuda. Às vezes você, deixando o medo te paralisar, você está travando propósitos de Deus para a sua vida. E você pensa que é coisa, mas é só uma carteira. Gente, muda tudo. Muda tudo. Eu te encorajo. Faz em 10 vezes, eles fazem. Eles estão matando cachorro a grito, eles vão ficar felizes da vida. Faz. Priorize isso. Escute o que eu vou falar. Algumas coisas na sua vida só vão acontecer se você priorizar elas. Porque tem coisas que a gente nunca vai ter tempo. Não vamos ter tempo. Mas se você priorizar, você vai viver. E naquele ano eu parei. Eu cheguei pro meu marido, eu pensei assim, ele vai ficar muito triste. Nossa, Deus, prepara o coração dele quando eu falar para ele que eu vou parar tudo por um ano. Aí cheguei pro meu marido, amor, tava orando, Deus pediu para mim, para tudo um ano. Glória a Deus, amor, se eu te pediu. Eu falei, o quê? E Deus colocou pessoas muito melhores e capazes para ficar no meu lugar para ajudar ele. Eu queria morrer porque eu queria que as pessoas sentissem a minha falta, ninguém sentiu. Aí as pessoas na igreja, nós éramos pastores, elas diziam assim, como é que é o nome daquela, a esposa do pastor, como é que é? Porque a esposa do pastor constantemente não tem nome, o nome dela é esposa do pastor. E Deus começou a falar, deixa eu te esconder. E nisso, eu comecei a ir no presídio, na ala feminina, na sexta-feira, 14h. E Deus falou assim comigo, deixa eu te mostrar as minhas filhas. Fala para elas que o papai ama e está esperando elas.
Eu comecei a entrar nos prostíbulos. E eu já não via prostitutas, eu via filhas. E o Senhor começou a mudar a minha visão. Escute, tempos de finais, onde Deus fala parou, são tempos de recomeços. Tempos que o Senhor vai te mostrar coisas que você estava até habituado a ver de uma forma totalmente diferente. E essa noite eu tenho uma palavra que eu não tenho nem nome para ela, um título. Mas essa palavra foi crescendo no meu coração essa semana. E eu sei que eu estou falando aqui com mulheres que têm dons e chamados importantes para essa hora. Mulheres que foram chamadas, desenhadas, lapidadas para esse momento, mas elas têm medo. Elas têm medo de tirar a carteira, elas têm medo de falar, elas têm medo de tudo. E Deus está tirando a trava em você nessa noite. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo 3. Nós vamos fazer uma leitura. É o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho. Deixa eu falar uma coisa para você que eu não quero perder. Enquanto você abre, escute o que eu vou falar. Nós estamos vivendo dias que meninas sem nome vão ser a resposta de cura de homens de autoridade, mulheres de autoridade. Eu vejo essas meninas com o celular na mão nas igrejas, filmando nos bastidores. Meninas sem nome. Talvez ninguém sabe teu nome. Mas sabe de uma coisa? Tinha uma menina também sem nome, lá na terra dos inimigos, na Síria. E um dia ela falou, quando Naamã estava leproso, ela falou, se o meu Senhor conhecesse um profeta. Nós estamos vivendo dias onde Deus está tirando dos bastidores muitas pessoas. Muitas pessoas que têm a resposta para essa hora, para esse tempo. Ei, não espere das plataformas. Escute o que eu vou te falar. Presta atenção quem está do teu lado. Tem muita gente sem nome que tem resposta para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo na nossa nação. Vamos lá. Êxodo 3 diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu num fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome esse arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. Deixa eu te contar um segredo aqui. Todas as vezes que Deus chamar o seu nome 2 vezes, sai correndo. Lembra? Marta, Marta. Simão, Simão. Jesus já tinha até mudado o nome de Simão para Pedro, mas ele fez questão: Simão, Simão, lembra quem tu é, quem tu foi. E ele fala: Moisés, Moisés. Já pensou? Às vezes a gente vai falar com nossos filhos: Chiquinho, Chiquinho, se eu te pego, não é? Fulaninho, fulaninho. Vamos lá. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor pediu. Olha isso. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura.
onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os maltratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? E quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes dizer: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão: qual o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Uau! Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. No 16: agora vá e reúna os líderes de Israel e diga-lhes que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão te enviou. Agora eu quero que você vá lá no 4, capítulo 4. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, e não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor perguntou: o que você tem na mão? Então ele falou: uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, lhe apareceu. Agora eu queria que você, lá no 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora. Nem antes, nem agora, nem depois, ele quis dizer, né? Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Acaso não sou eu, o teu Senhor? Agora vá, eu estarei com você. Quando falar, eu instruirei a respeito do que dizer. Moisés parece comigo, com você, quer ver? No 13: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Toda vez que eu leio Moisés, parece que eu leio um retrato meu. Tipo assim, eu já vi essa história em outro lugar. Você tem essa sensação? As mesmas frases talvez eu falaria para o Senhor. Mas Moisés, ele tem uma história que talvez muitas de nós se reconheçam nelas. Moisés foi tirado das águas. Moisés foi... Antes de você libertar alguém, você vai precisar ser liberta. Coisa mais triste que nós vemos dentro da igreja são carcereiros, em vez de libertadores. Homens e mulheres que gostam de prender, gostam de mandar, têm autoridade, mas não conseguem livrar ninguém. Sabe por quê? Só liberta quem já é livre. Você já viu uma pessoa presa libertar outras? Não, uma pessoa presa está presa. É por isso que antes de você ser uma libertadora, você vai precisar ser liberta. Por isso que Moisés foi livrado das águas, ele foi livrado da morte, porque ele seria um libertador. Uau! E Moisés, ele tem um chamado de libertador. Cada uma de nós aqui tem um chamado. Eu olho para vocês, eu fico pensando como eu gostaria que Deus me desse um raio-x e me dissesse: qual é o teu chamado? Porque eu preciso de você. Eu não tenho o que você tem.
Deus não deu a mensagem para uma pessoa só, Ele distribuiu, é um corpo que funciona. E uma das maiores tragédias hoje da igreja brasileira é não sabermos quem somos no corpo de Cristo, o nosso chamado, porque nós nos embriagamos pelo microfone, nós nos embriagamos com a plataforma, nós nos embriagamos. Eu acho tão perfeito um versículo que eu nunca tinha entendido, que diz que a maior honra foi dado àqueles órgãos, escute, que não eram tão vistos. E eu descobri que algumas pessoas que trabalham nos bastidores são pulmão, é o coração. Você já viu uma pessoa cega, por ser cega, morrer? Não. Surda? Não. E é interessante que quando a gente vai elogiar os olhos de alguém, que olhos lindos. Agora ninguém vai elogiar o teu intestino, né? Que intestino aveludado. Ninguém vai elogiar o teu pulmão. Não, porque não é visto. Mas a honra desses órgãos não está em serem elogiados, está na vitalidade. Sem eles o corpo não funciona. Se você é cego, você não morre, mas sem o pulmão você morre, você sabe disso. Então a honra está no funcionamento. Existem algumas pessoas dentro do corpo de Cristo que nós não podemos viver sem elas. Deus colocou elas em lugares específicos no corpo. E Moisés tinha um chamado. E sabe quando a gente é imaturo? Tem um chamado, o profeta botou a mão na nossa cabeça. Deus de alguma forma profeticamente nos liberou. Porque tudo que é profético, escute o que eu vou falar, o profeta sempre aponta para o que está adiante. É o chamado. O mestre vai lá e explica, peraí, o profeta falou, vamos ver como é que a gente vai chegar lá. Vamos construir pontes, vamos cortar, né? Vamos por esse caminho. O pastor é aquele que vai cuidando do rebanho para chegar até lá. O apóstolo vai fundamentando. O evangelista já vai na frente. Escute, existe um movimento. E Moisés, libertador, chamado já estava nele. Mas Moisés vai cumprir o seu chamado da maneira errada. Quantos de nós cumprimos o nosso chamado da maneira errada? A Bíblia diz que Moisés mata um egípcio que estava maltratando um israelita. E quando ele viu que aquilo que ele fez ficou visível, ele foi se esconder no deserto. Ele foi constituir família. Quantas vezes as nossas famílias são, na verdade, refúgios para coisas mal resolvidas da nossa vida. E é interessante que quando você sai mal resolvida da sua primeira casa, que é seu pai, a sua mãe, seus irmãos, se você não se resolve, você tem a grande tendência de replicar esses problemas na sua segunda casa, que é com a sua família. E Moisés vai para o deserto se esconder por medo. Ele achou que estava se escondendo por medo. Deus estava parando Moisés, colocando ele numa panela de pressão para amadurecer Moisés, porque nos próximos anos ele seria levantado como libertador de Israel. Aí você pensa, não, Deus desistiu de Moisés, ele fez tudo errado. Deus não desiste quando nós fizemos tudo errado. Talvez Ele vai parar a gente como fez Paulo no meio do caminho, deixar a gente cego, falar conosco. É interessante que Paulo ouviu a voz de Deus quando estava cego. Às vezes Deus precisa tirar algumas coisas de nós, nos deixar sem ver, sem entender o que está acontecendo, para voltarmos a ouvir a voz de Deus. E foi no chão cego que Deus falou com ele. Jesus falou, por que você me persegue? E eu amo uma coisa que eu descobri. Jesus falou que tinha um servo que ia orar por Paulo, que era Ananias. Até então, nunca se ouvia falar de Ananias. Você tinha ouvido falar de Ananias? Eu, como pastora, talvez, se isso acontecesse com Paulo, um grande perseguidor da igreja, caísse cego, e ele dissesse assim, Jesus falou comigo, eu estou cego, com certeza, eu pegaria um dos 12 discípulos, Pedro, Tiago, João, não é? Eles andaram com Jesus. Jesus pega alguém totalmente anônimo no meio do contexto, porque ele não tinha contrato fechado nem com os discípulos. Ele pegou alguém escondido. Escute o que eu vou falar para você. Não importa se tu tem título ou não tem título.
Não importa se você anda com o fulano, com o Beltrano, o ministro famoso. Não importa com quem você anda. Se você anda com Deus, é o suficiente. É o suficiente para você restaurar a visão de muitos ministros caídos. Eu vou falar, Vitória. Posso falar, pastora? Ai, Jesus. Me sinto à vontade para falar. Posso? Tem muito ministro que é como Paulo. Está perseguindo a igreja achando que está servindo. E Deus vai levantar muito Ananias, fora do contexto, escondidos, mas fiéis a Deus, que vão restaurar a visão de Paulos. Vai restaurar. E aí Moisés se esconde. E aí Moisés poderia pensar: acabou, né? O que Deus tinha comigo acabou. Deus tinha um propósito, mas eu errei. Eu falhei. Nós tínhamos um projeto numa comunidade carente na nossa cidade. Um projeto muito lindo. Nós fazíamos sopão na quarta-feira para crianças carentes, para as famílias. Atendíamos aquela comunidade. E ali se formou uma igreja ali. Nós começamos a pastorear aquela igreja. O pessoal tinha muito medo de ir lá porque era tiroteio. Eu lembro de que um dia a gente foi tudo para o chão porque era tiro. Mas foi o lugar que Deus falou para a gente ficar. Deus falou: não ousem sair desse lugar. A minha mãe um dia falou assim: meu sonho é congregar com vocês, mas eu não tenho coragem. Porque para entrar no bairro algumas vezes tinha que pedir autorização. Tu tinha que acender a luz interna do carro, baixar os vidros para ele ver que você estava indo na igreja. Nós não gastávamos dinheiro nem com pintura daquele pavilhão, porque tudo era transformado em comida, cesta básica, roupa para as crianças, tudo. E eu lembro que tinha um gambá que passava, era umas 9 horas da noite, no forro. E eu lembro que eu dizia: Senhor, eu estou vendo ele, não deixa ninguém ver, Jesus. Porque eu estava acostumada, ele tinha até um nome já. Mas as pessoas que iam não tinham. E eu lembro que foram tempos muito difíceis para nós. Escute isso. Às vezes você vê o Instagram, você acha assim que você vê essa foto bonita aí. Só Deus sabe. Sabe essa foto aqui? Vou contar. Isso aqui é num fundo que fizemos de última hora preto. Eu mesma me maquiei, arrumei meu cabelo, não tinha uma foto decente para colocar em nenhum lugar. E um dos meninos da igreja, fotógrafo simples: não, nós vamos dar um jeito, pastor. Então dá um jeito, porque eu não sei o que eu faço. Eu comecei, gente, tinha cartaz, tinha artes que eu ia toda torta, porque eles recortavam eu de um lugar. Comecei a passar vergonha, falei: meu Deus, eu estou deformada nessa foto. E lá naquele lugar, Deus moldou a gente. Foi o nosso deserto. Mas sabe de uma coisa? Um dia Deus falou assim: agora eu quero que vocês saiam desse lugar. Eu lembro que a gente experimentou uma falência ministerial. Difícil, dolorida. Um dia eu estava lendo um livro da Heidi Baker. A Heidi Baker, não sei se todos conhecem, ela tem um ministério maravilhoso lá em Moçambique. E é lindo demais o ministério dela. Ela já ressuscitou mais de 100 mortos, agora já não tem mais nem conta. Deus deu algo lindo para aquela mulher, Heidi Baker, depois vocês procurem aí. E eu lendo um dia um livro da Heidi Baker, o nome é Sempre Haverá o Suficiente. Mas gente, eu já tentei achar, não sei se voltou, mas eu acho que nem vai voltar mais esse livro. É uma relíquia, quem tem, tem. E ela conta que ela faliu ministerialmente por 2 vezes. Aquilo que ela achou que ia, não foi. Moisés está nessa situação. E sabe o que eu aprendo? Eu lembro que quando tudo aquilo que a gente achou que ia funcionar, Deus retrocedeu a gente mais uma vez, falou: não.
Deus levou a gente para uma terra distante, fomos morar em outro lugar. Lá Deus esmagou o resto que tinha. Escute, Ele não te esmaga para te matar. Uma uva inteira hoje, daqui 3 dias ela está podre. Uma uva esmagada hoje, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Se você tem percebido o convite de Deus de esmagar você, não fuja mais. Se jogue nesse lugar de esmagamento. Se lance nele. Posso falar? Você não deve nada para ninguém. Nada. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Só que no teu deserto, uma sarça vai arder de novo. Uma coisa espantosa vai acontecer. É um arbusto que ele está pegando fogo, mas ele não se consome. Sabe o que Deus estava sinalizando para Moisés? Esse arbusto é você. O fogo que passou não foi para te destruir, foi para te provar. Existem alguns fogos que passam pela nossa vida que não é para destruição, é para purificação. E aquilo começou a chamar a atenção de Moisés. E Moisés vai chegando perto. E quando Moisés chega perto, ele ouve o quê? A voz de Deus. Escute o que eu vou falar. Talvez uma conferência. Alguém que Deus tem levantado. Uma reunião de oração. Um culto de mulheres. É uma sarça ardente para você. O que está acontecendo naquela mais de Cristo, lá naquela igreja? Vem um fogo. O que está acontecendo? Eu vou lá ver, estou curiosa. Deixa eu ver o que está acontecendo. E a voz de Deus vem sobre você. Sabe, você caiu numa arapuca, desculpa. O Senhor já te pegou nessa noite. Não dá mais tempo de fugir. Eu queria que você tivesse tempo de fugir da palavra que eu vou entregar nessa noite, mas não dá mais tempo. Se você está aqui, você é responsável por ela. E eu falei, Deus, mas essa palavra é forte, como que eu vou ministrar ela? Filha, quem está lá e quem está me ouvindo está preparado para receber ela. E a palavra de Deus fala. Só que Deus, olha que interessante, Ele vai se aproximando, Deus fala, de repente Deus fala assim, ó, não se aproxime mais. Cuidado com a sua proximidade com Deus, sem os sapatos corretos, sem a postura correta. Porque Deus fala, para, não te aproxima mais. Algumas proximidades com Deus, sem o coração correto, sem a vida correta, podem te matar. Ele falou para Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, é um lugar diferente, filho. Fica aí. E Moisés para naquele lugar, e Deus começa a falar com Moisés. Dizer, olha, eu estou te chamando. Mas Moisés, ele fica desesperado, como é que é Deus me chamando? Ele falou assim, ó, como que eu vou chegar para o faraó? Imagina você chegar para o presidente de uma nação. Deus me enviou e me mostrou. Ele vai pegar lá os policiais, vão me jogar. E quanto mais o povo. Mas olha que interessante. Deus dá uma direção para Moisés. Eu quero que você comunique essa mensagem para quem que ele falou? Para os líderes de Israel. Tem uma mensagem que Deus está liberando nessa noite para os líderes de Israel. Escute, eu sei que eu estou falando com mulheres aqui que são chamadas para liderança. Você tem dentro de você. Talvez tem pastoras aqui. Tem pastoras aqui? Você pode levantar a sua mão? Isso. Uau, pastoras de rebanho. Ele falou, primeiro comunique aos líderes. Você não achou estranho? Por que Deus não chamou um líder desse? Porque eu estou falando para você que Deus vai levantar pessoas improváveis nos últimos dias. Pessoas que estavam escondidas, que acharam que a falência destruiu elas, mas não destruiu. Elas têm autoridade e graça, e elas são chamadas de libertadoras. Quero falar, não pergunta por quê. Não é uma escolha minha, não é uma escolha tua, é Deus que faz. E aí
Moisés fala, mas como que eu vou fazer? Você só vai precisar ir, e eu vou com você. Uau! Irmãs, quantas vezes, quando eu vi que o negócio começou a ficar feio para o meu lado, porque quando eu comecei a reunir com mulheres, era 10 mulheres na sala da minha casa, oh, coisa boa, não é? A gente fazia canjica, a gente fazia ou sopa, canjica, cachorro quente, depois no final, porque eu não sei como é que vai ser o discipulado aqui na Mais de Cristo, mas eu creio nessa onda de discipulado que vai invadir o Brasil, de cuidado, de mentoria, mas a mesa, ela é esse lugar. Eu lembro que depois a gente se rasgar chorando, nós íamos para a mesa. Muita coisa solidificada na mesa. Os ensinamentos mais profundos de Jesus eram na mesa. E me esqueci o que eu estava falando. Isso, palavra liberada para a liderança. Calma, vocês vão me ajudar, me ajudem. Por que eu estava falando isso? Vocês têm que estar atentas, gente. Isso, fiquei nervosa, isso, maravilhoso. Tu vai ser minha amiga a partir de hoje. Tamo junto. Fica ligada aí, me ajuda. E aí, das 10 começou, né? Vocês já sabem a história. 60, 70. Quando chegou 70 numa casa, já não era mais bênção, começou aquela coisa. Aí o Thelma assim para mim, meu marido, amor, vai para a igreja, tem um espaço maior. E eu querendo fugir da igreja. Mas fomos. Chegou lá, eu fiz a coisa mais ridícula que alguém pode fazer. Eu fiz uma roda, só que era de 100 e poucas pessoas já. Meu marido chegou na igreja, viu a roda lá longe, eu gritando porque não queria usar microfone. Ele me chamou e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, está ficando feio. Te posiciona dentro daquilo que Deus te chamou, filha. Eu falei, meu Deus. E ali foi. E todas as vezes que eu tinha medo de ministrar, todas as vezes que eu me desesperava na hora de ministrar, eu ouvia aquela voz, eu te chamei para libertar, eu vou com você. Eu não vou te deixar sozinha, filha. Eu vou contigo. Posso te falar uma coisa? O Senhor vai te colocar em desafios que você tem fugido deles. Você está escapando. Não é hora. Você até bota uma desculpa espiritual. E Deus está falando assim, nunca foi sobre você. Nunca foi sobre a tua habilidade. Nunca foi sobre as tuas palavras. Sempre foi sobre aquilo que está sobre ti, que sou eu. Sempre foi sobre mim. Não depende de você. Eu nesse período de Covid, eu entrei muito na UTI. Nesses meses. Visitar pacientes, graças a Deus os pastores têm acesso. Eu me botava aquela roupa lá toda e entrava na UTI. É o vale da sombra da morte mesmo. Mas eu lembro que entrando ali na UTI, meu Deus, um dia eu falei, Deus, o que eu vou entrar na UTI se eu orar e a pessoa não ser curada? Aquele peso, tipo, o que eu tenho que fazer? E Deus falou assim comigo, se a pessoa for curada, a glória é tua? Eu falei, não. Então se ela não for curada também não é. Uau! Eu falei, é verdade. Já entrei, já fui orando por todo mundo. Eu vi um senhor se acordando do coma, assim, se acordando, olhando. Eu falei, o senhor vai sair daqui, tá? Em nome de Jesus. Ele arregalou o olho. O senhor vai sair daqui, em nome de Jesus. Certo? O que ele pensou, né? Mas sabe, Deus te dá uma coragem. É Ele na sua boca, é Ele na sua vida. Aí você diz, mas eu não sei falar, eu não fui chamada para isso. Aí pergunta para você, quem foi que criou a boca? Foi eu. É eu que coloco as palavras na sua boca. Ah, mas Moisés. Ah, Moisés parece muito comigo, com você. Mas Moisés diz, e se não acreditarem em mim? Que vergonha, eu vou chegar, ó, Deus me mandou eu vir aqui para libertar o povo, solta o povo. Deus entendeu Moisés.
Deus fala assim: o que que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Deus está perguntando para você hoje: o que você tem na sua mão? Eu sou mãe de 3 crianças. Eu trabalho numa empresa tal. Eu sou pastora de um rebanho. Eu lidero mulheres, eu cuido, eu discipulo. Pega o que você tem na sua mão. E o que que ele disse para Moisés? Larga no chão. Deus só vai usar homens e mulheres que estão dispostos a largar tudo no chão quando ouvem a voz de Deus. Deixa eu falar para você, vara na Bíblia fala de autoridade, liderança. Qual foi a vara? Quando Deus quis dizer assim, lembra quando se levantou aquela rebelião contra Moisés, aquela situação toda? O que que Deus usou para curar e para trazer a verdadeira autoridade? Ele usou varas. Ele falou: a vara que florescer é a vara, é a pessoa que eu estou chamando, não é assim? Qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Então Deus estava sinalizando: eu estou chamando. Escute isso. Vocês lembram quando Jacó, ele foi para a casa de Labão? Porque Jacó era enganador. Para todo enganador Deus tem um Labão, alguém mais enganador que ele milhões de vezes. Ai, eu estou sendo enganado. É Jacó. Deus deu um expert em engano. E aí na divisão dos rebanhos, Jacó falou, né? Eu vou ficar com os malhados ou os lisos, não sei dizer agora, e Labão. Então todo rebanho que for malhado é meu. Todo rebanho que for liso é teu. Mas claro, Labão pegou o rebanho que tinha mais quantidade. Jacó descascou as varas, colocou no bebedouro dos animais. Ele fez como se fosse listrinha nelas, para que os animais, ao verem aquela vara, quando fossem tomar água, procriassem os filhotes listrados. Isso é Bíblia. Vocês lembram que antigamente as nossas mães falavam quando nós estávamos grávidas: não olha para isso que é perigoso. Vocês lembram? Lembra? É Bíblia, gente. E aí era verdade. O rebanho produzia conforme a vara. O rebanho é como a vara. A vara fala de pastores, de líderes. O rebanho se parece muito com a sua liderança. Por isso que líder e pastor não é aquele que impõe: você vai me... fica aqui. Isso não é liderança. O líder é aquele que se diz assim: ele está indo para lá, é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Não existe uma liderança com imposição. Porque conforme a vida do líder, do rebanho. E aí o Senhor fala assim: Moisés, larga no chão. Deus só vai usar líderes que estão dispostos a jogar a liderança deles no chão, pela voz do Senhor. Eu não preciso disso, eu quero a tua presença, eu quero a tua voz. E a Bíblia diz que aquela vara no chão se transformou numa serpente, pastora Vitória. E ele fugia da serpente. Eu não quero essa liderança não. Deus fala: filho, eu quero que você lidere. Pegue ela de novo. Não, mas ela vai me machucar. Quantos pastores, filhos de pastores, homens e mulheres dentro da igreja, que jogaram a vara, desistiram, tem medo dela, porque ela pode machucar. Mas de repente, ele obedece à voz de Deus: eu vou pegar de novo ela. Ele pega a serpente, ela se transforma numa vara outra vez. Uma vara de autoridade. Deus fala: essa vara vai ser o sinal de que eu estou contigo. A restauração dessa falência, a restauração do tempo difícil, que você achava que eu tinha desistido por você, é que vai te autorizar naquilo que eu te chamei. Aonde você foi mais ferido, vai ser o lugar que eu vou mais te usar para curar. E Moisés, ele entende, mas aí ele fica desesperado. Ele fala: meu Deus, tem uma coisa, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Eu não consigo me expressar, eu me atrapalho nas palavras.
Deus está te chamando e você está dando várias palavras dessas, mas não dá. Gente, quando o Senhor me chamou, era 2016. Eu tenho palavras proféticas há muitos anos, nunca se cumpriram. Até então, até 2016. Eu disse assim, estavam tudo emocionados os profetas. Era tudo emoção. Porque, gente, parece que a palavra profética apontava para algo e ia para outro. Totalmente contrário. Que palavra é essa? Mas 2016, eu estou na minha casa com a minha filha mais nova, que hoje tem 6 anos. Ela tinha 1 aninho. Quem é mãe de bebê pequeno sabe o que a gente passa com uma criança de 1 ano. Se o teu filho já está maior, talvez tu esqueceu. Porque Deus tem essa capacidade de fazer a gente esquecer para engravidar de novo. E aí, com 1 ano, o bebê fala, anda, mas não tem noção nenhuma do perigo. Eu lembro que eu emagreci 10 quilos, eu ficava o tempo todo assim, ó. E a minha casa tinha escada, era um desespero. Aquele dia foi um dia difícil, eu estava com um vestido cinza. Era calor. Eu tinha trabalhado, a louça estava assim, ó, um monte. Eu não tinha dado conta de nada. Os dentes dela estavam nascendo, era choro. Quando deu assim, ó, 00:40, ela dormiu. Ai, daquele que acorda, né, gente? Eu saí assim, ó. E eu fui sem banho, sem nada. Eu não tenho condições físicas, emocionais. Eu falei, para tomar um banho. Eu me joguei como eu estava de bruço na cama. Meu marido estava já no 15º sono. E eu falei assim, eu vou dormir assim hoje. E quando eu me deitei, o Senhor falou assim comigo, vem para a sala, eu quero falar contigo. Eu falei, Deus, não, pai. Hoje não. Sabe quando você fala para o seu marido hoje não? Não, né? Você não fala isso, né? Eu falei, não, Deus, hoje não, Senhor. Está amarrado, não, Deus. Olha o que eu estou vivendo, olha isso aqui. E aí, Juízes 5, na minha mente. Juízes 5, é uma provocação, né? O que está escrito em Juízes 5? Não, em nome de Jesus, naquela luta, a Bíblia do lado da minha cama, eu de bruço mesmo, abri ela, Juízes 5, estava assim, desperta Débora, te levanta. Era como se eu recebesse uma injeção de adrenalina, num pulo eu me levantei, fui para a sala da minha casa, quando eu me ajoelhei, a glória de Deus estava ali. E Deus falou assim, levanta no Brasil e nas nações, mulheres que me amam, mulheres que são apaixonadas pela minha presença. Eu vi o choro delas, elas precisam ser destravadas, liberadas. Eu falei, Deus, olha como é que eu tô. Eu não sou parente de gente famosa, eu sou uma mulher comum, dentro de casa. Escute isso. Eu não tenho ninguém famoso do meu lado, eu não tenho nada. Como que o meu nome vai ser levantado? Como que o Senhor vai me chamar para as mulheres? Deus falou, dentro de pouco tempo, a tua voz, as tuas palavras vão ser espalhadas pelas nações. E muitas de vocês receberam áudios. Porque quem sopra não sou eu, é Ele. Ele faz... E tudo que você pode imaginar para dizer para ele parar, eu fiz, mas não deu certo. Inclusive, eu estabeleci até os 3 anos de idade da Isabela, eu não viajo para ministrar para lugar nenhum. Ok? Deus é perfeito, gente. A Bela fez aniversário dia 28 de janeiro. Aniversário, nós felizes. Glória a Deus, uma festa linda. Cheguei em casa 00:02. Primeiro convite para ministrar numa conferência em Campinas. Não vou. Daí fui. O avião não conseguiu. Ele deu um problema técnico. Não, ele não vai sair, só amanhã. Falei, misericórdia, Jesus. Fui para o aeroporto chorar. Eu lembro que naquele dia eu liguei para Alexandra Brandes. Eu vou desistir. Como é que tu aguenta isso aqui? Eu tô com medo de voar, tô desesperada, quero voltar para minha casa. Ela falou, amiga, tu é uma águia. Não dá mais tempo de voltar atrás. Eu lembro que eu cheguei em Campinas. Eu liberei uma palavra. E de lá para cá, o Senhor vem fazendo o que só Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa.
O Senhor está chamando mulheres aqui nessa noite. Você se sente incapaz, totalmente. Posso te dar um segredo? Primeiro dá uma mexida aí no teu ombro. Você está tensa, vai, solta. Mexe mesmo, isso. É chato quando a pastora manda a gente fazer coisa, né? Eu não gosto. É sério, eu acho um abuso. Mas tudo bem, faz. É para você ficar mais leve. O Senhor não vai querer que você seja uma pessoa que você não é. Ele está interessado em quem você é. Aquilo que Ele tem para você é do seu tamanho, do seu número. Respeita a tua história, respeita a tua identidade, respeita a tua capacidade, respeita você. Você vai se ver, vai dizer assim: uau, eu não imaginava que isso estava dentro de mim. E estava. Essa noite Ele está falando para algumas mulheres aqui, como Ele fez com Moisés: vem ver esse arbusto que ele pega fogo, mas não se consome. Eu quero trazer você para um lugar de chamar para ser uma libertadora nessa hora e nesse tempo. Deus está chamando você. Será que tem líderes aqui que estão dispostos a jogar a sua vara no chão e dizer: eu não preciso disso, eu quero o Senhor, eu confio nele? Você pode ficar de pé. Amém. Tem um chamado nessa noite aqui. Tem um chamado do Senhor para você, que você errou. Você passou por falências. Você perdeu o casamento. Você perdeu muitas coisas. E você pensa assim: agora acabou. Mas Deus está te convidando, está falando para você: e não acabou. Todas as promessas que eu tenho sobre a sua vida, aquilo que eu quero derramar sobre você, ainda estão de pé. Eu só preciso saber se você quer caminhar comigo. Permitir que eu trabalhe dentro do seu coração, que eu transforme você, que eu molde você conforme a minha vontade. Tem algumas mulheres aqui que estão aqui, mas você estava muito tempo longe da casa do Pai. Você se sente tão desconectada espiritualmente de Deus. Você quer Deus, mas você não consegue permanecer nesse lugar. Parece que o celular, o dia a dia, o cansaço, o trabalho, tudo isso toma o lugar de Deus no seu coração. Tem outras mulheres que estão aqui que você tem medo de funcionar no que Deus chamou você. Você tem fugido. E sabe de uma coisa? Eu quero orar por você nessa noite. Eu percebo que aqui nesse lugar hoje é Terra Santa. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A graça de Deus estava em toda a mensagem. O Espírito Santo estava aqui. Está aqui. E se você é essa mulher, eu queria chamar você para vir aqui. Eu quero orar por você. Vem cá. Quero conhecer você. Vem. Quero orar pela sua vida. Bem rápido. Isso. A sua vinda aqui é assim: sim, eu quero esse lugar. Eu desejo esse lugar, eu quero mais. Isso. Eu quero mais. Eu tenho receios, medos. Ah, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto.
O Senhor conhece quem eu sou. O Senhor sabe do meu coração. Ah, Senhor, faz agora o que o homem não pode fazer. Faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer aqui nessa noite, Espírito Santo. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você falasse com o seu Deus.